Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das imagens mais fortes e, vamos combinar, mais assustadoras de toda a Bíblia: os 4 cavaleiros do Apocalipse. A ideia aqui é ir direto na fonte, lá no livro do Apocalipse, para a gente entender de uma vez por todas quem são essas figuras e o que elas realmente simbolizam. E tudo começa exatamente assim. A cena se abre com o Cordeiro, que na teologia cristã é identificado como Jesus Cristo, abrindo o primeiro de 7 selos misteriosos. E olha, esse detalhe é fundamental. É o Cordeiro que dá início a tudo. Ou seja, não é o caos descontrolado, mas sim uma sequência de eventos que se desenrola sobre uma autoridade maior. Então, quando o primeiro selo é rompido, uma das criaturas celestiais ali presentes grita com uma voz que parece um trovão: "Vem!" E nesse momento, o primeiro cavaleiro surge no horizonte. A interpretação desse primeiro cavaleiro é onde a coisa começa a ficar bem interessante. O cavalo branco, a coroa, tudo aponta para uma conquista, mas muitos teólogos importantes veem essa figura como uma espécie de falso Messias, um impostor. Por quê? Porque ele parece imitar a imagem do próprio Cristo, que bem mais para frente no Apocalipse retorna num cavalo branco para trazer a justiça verdadeira. Já esse primeiro cavaleiro não. Ele traz uma paz enganosa, uma conquista que, na verdade, só prepara o terreno para o caos que vem logo em seguida. E como era de se esperar, essa paz de fachada não dura nada. Assim que o Cordeiro abre o segundo selo, a visão muda de tom completamente e uma figura muito mais violenta entra em cena. Aqui não tem muito mistério, né? O propósito dele é claríssimo. O cavalo é vermelho, a cor do sangue. A missão: acabar com a paz e fazer com que as pessoas guerreiem entre si. E a grande espada que ele carrega não é para um duelo de honra, não. Ela representa guerra total, massacres, conflitos civis em larga escala. É a consequência direta daquela falsa paz de antes. Muitos veem nisso um reflexo das grandes guerras que marcaram a nossa história. Agora vamos para o terceiro selo, e a gente vê a próxima etapa lógica desse desastre. Toda guerra tem um custo econômico devastador, e é exatamente isso que aparece agora: a fome e o colapso econômico. A arma desse cavaleiro é diferente. Não é uma espada, mas uma ferramenta do dia a dia, uma balança. O cavalo preto simboliza o luto e a miséria que vem com a fome depois de uma guerra, um padrão que se repete na história. A balança mostra o controle rígido dos alimentos, o racionamento e a inflação nas alturas. É o colapso da produção e para a distribuição que sempre atinge os mais pobres primeiro. E aí uma voz explica o que a balança significa. Um denário era o pagamento de um dia inteiro de trabalho. Então imagina só, uma pessoa trabalha o dia todo, de sol a sol, para conseguir comprar comida suficiente só para ela mesma e só para aquele dia. Mas a parte mais revoltante é o final: não danifique o azeite e o vinho. Ou seja, os artigos de luxo dos ricos continuam intocados. É um retrato brutal da desigualdade, onde os pobres passam fome enquanto os ricos mantêm seu padrão de vida. E então, com a abertura do quarto selo, a gente chega no clímax do terror. O último cavaleiro, a figura mais temida de todas, finalmente é chamado. E aqui está, esse é o único cavaleiro que tem o seu nome revelado. E o nome dele é Morte. Ele não é um símbolo da morte, ele é a própria morte personificada. E para piorar, o Hades, que é o reino dos mortos, a sepultura vem logo atrás, como um coletor, pronto para recolher as vítimas. A finalidade aqui é assustadoramente direta. A cor desse cavalo no grego original é chloros, a mesma raiz da palavra clorofila. Mas não é um verde de vida, é um verde pálido, amarelado. É a cor de um cadáver, da doença, da decomposição. Arrepia só de pensar. Esse cavaleiro é a soma de todos os outros, a força de destruição final. E o poder dele é específico e terrível. Ele usa a espada da guerra, do segundo cavaleiro, e a fome, do terceiro. Mas ele ainda adiciona 2 instrumentos de morte: pragas e animais selvagens. Essa combinação de guerra, fome e doença foi a causa das maiores catástrofes da história, como a peste negra na Idade Média. E a menção a animais selvagens sugere um colapso tão grande que até a ordem natural das coisas se desfaz. Ok, agora que todos os 4 foram revelados, vamos entender a escala do poder deles. Qual é o alcance real da autoridade combinada desses cavaleiros? O texto é bem claro. Foi dado a eles poder sobre 1/4 da Terra. Pensa nisso por um instante. 1/4 de toda a população do planeta. É um nível de devastação numa escala global, algo que é
quase impossível de se imaginar. Juntas, então, essas 4 figuras formam uma cascata de calamidades, uma coisa levando a outra. É uma progressão terrível. Uma falsa paz através da conquista leva à guerra, a guerra destrói a economia e causa fome, e a fome, junto com a violência e as doenças, leva à morte em massa. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, né? Será que essas imagens tão poderosas são uma profecia literal, um roteiro do que ainda vai acontecer? Ou será que são uma grande metáfora para os ciclos de conquista, guerra, fome e morte que a humanidade enfrenta desde sempre? Talvez a resposta esteja um pouco nos dois lados. Talvez seja um alerta atemporal sobre as consequências das nossas próprias ações. É uma pergunta que fica aí para a gente refletir.